Nunca fui o tipo de pessoa que se deixa levar por histórias de assombração. Sempre achei que essas coisas eram exagero do povo ou invenção para assustar a criança. Mas o que aconteceu comigo naquela casa foi diferente. E hoje, mesmo sem conseguir explicar tudo, eu não duvido mais de nada. Tudo começou quando minha avó faleceu e deixou uma casa de herança. Ficava numa vila quase esquecida, no interior do Pará. Um lugar onde o tempo parecia ter parado e as pessoas falavam baixo quando o assunto era coisa do outro mundo. A casa era antiga, com janelas de madeira empenadas, telhado baixo e um cheiro forte de guardado. Fui para lá com a intenção de vender, mas depois de uns dias acabei decidindo reformar. Tinha algo ali, difícil de explicar. Uma sensação de que aquela casa precisava de mim. Ou talvez, no fundo, fosse o contrário. Durante uma das limpezas, encontrei a entrada para um porão que eu nem sabia que existia. Fica escondida sob um tapete grosso na sala dos fundos. A tampa era de madeira pesada, rangia como se não fosse aberta havia décadas. Quando desci, fui recebido por um cheiro forte de mofo e uma escuridão abafada. As paredes eram de pedra, úmidas, e o chão de terra batida. Foi ali, num canto, atrás de um armário velho e caído, que achei uma tampa solta no chão. Era como uma escotilha improvisada, coberta por teias e poeira grossa. Levantei com cuidado e encontrei uma caixa retangular de madeira escura, toda amarrada com uma fita preta desbotada. A caixa parecia comum à primeira vista, mas assim que toquei, senti uma coisa estranha, como se ela estivesse morna. Dentro, envolto em panos manchados pelo tempo, havia um livro. Era grosso, pesado, com capa de couro ressecado. Não tinha título, mas o cheiro era forte, um misto de vela queimada com algo químico, quase como enxofre. No instante em que encostei os dedos na capa, uma imagem veio na minha cabeça, nítida como um pesadelo lúcido. Vi uma mulher ajoelhada no escuro, com o rosto coberto por um véu sujo. Quando o pano caiu, percebi que os olhos dela estavam costurados com linhas vermelhas, e mesmo assim, ela parecia me olhar. Soltei o livro na hora e tropecei para trás. A visão sumiu tão rápido quanto veio, mas a sensação ficou. A sensação de que eu tinha despertado alguma coisa que devia ter continuado dormindo. Talvez eu devesse ter deixado aquele livro ali, esquecido no escuro. Talvez. Mas foi mais forte do que eu. Nos dias que se seguiram, o livro ficou guardado dentro de uma mochila, trancada no armário do meu quarto. Eu evitava olhar para ele, mas ele não saía da minha cabeça. Era como se algo naquele objeto puxasse meus pensamentos, mesmo contra a minha vontade. Não havia título, mas dentro havia páginas escritas à mão, em uma mistura de português antigo com palavras que eu nunca tinha visto antes, como se fosse uma língua esquecida. No meio do livro havia um trecho isolado, escrito com letras maiores e uma tinta que parecia mais escura, quase vermelha. Quando a serva cega for chamada, nada verá, mas tudo saberá. Abaixo dessa frase havia um símbolo estranho. Parecia uma flor de 7 pontas entrelaçada com algo parecido com olhos fechados. E, logo em seguida, a descrição de um ritual. As instruções eram bizarras. Mandava acender velas pretas, ficar de joelhos diante de um espelho coberto com um lençol e repetir uma frase 7 vezes. A tradução, meio forçada, dizia algo como: serva cega, abre os caminhos e fala o que foi esquecido. Confesso que, mesmo com o medo, a curiosidade falou mais alto. Eu pensei, é só um ritual antigo, coisa simbólica, não deve acontecer nada. E talvez fosse só isso mesmo, se eu não tivesse feito à meia-noite, no mesmo porão onde o livro foi encontrado. Naquela noite, desci com o coração disparado.
Montei tudo como mandava o texto. 7 velas ao redor do espelho, pano branco cobrindo o vidro e o livro aberto diante de mim. Sentei de joelhos, respirei fundo e comecei a repetir a frase. Na terceira repetição, senti um vento gelado passar por mim, mesmo com o porão fechado. Na quinta, as velas tremularam. Na sétima, o silêncio mudou. Não era mais o silêncio comum. Era um tipo de ausência de som, como se até o mundo tivesse prendido a respiração. E então, sem que eu tocasse, o lençol escorregou do espelho. Eu vi meu reflexo, mas não era eu, ou melhor, era... Mas os olhos estavam costurados, e no fundo do espelho, atrás da imagem, havia a mulher da visão. Ela estava parada, com a cabeça levemente inclinada, como se me escutasse. Foi aí que eu vi. Não com os ouvidos, mas dentro da cabeça. Uma voz feminina, rouca e arrastada. Agora você abriu. As velas apagaram de uma vez. O escuro engoliu tudo. E eu corri. Subi tropeçando, bati a cabeça na porta, deixei o livro cair e fechei o porão com força. Naquela noite não consegui dormir. Mas o pior ainda estava por vir. Porque no dia seguinte a casa já não era a mesma. Na manhã seguinte, tudo parecia igual. Mas eu sentia que não era. A casa estava silenciosa demais. Sem o canto dos passarinhos lá fora, sem o barulho dos galhos batendo na janela. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, carregado. Tentei convencer a mim mesmo de que era só paranoia, que eu tinha me sugestionado com aquele ritual besta. Mas por mais que tentasse seguir a rotina, tomar café, varrer a casa, abrir as janelas, havia uma sensação constante de que eu não estava sozinho. No final da tarde, enquanto lavava a louça, ouvi a primeira vez uma voz sussurrada, quase imperceptível, que veio da direção do porão. Você me chamou. Larguei o prato na pia e fiquei paralisado. A voz era fraca, como se estivesse sendo soprada entre as paredes, mas estava ali, e eu sabia que ninguém mais morava na casa. Fui até a porta do porão com o coração na garganta. Estava trancada, revirei tudo, nada. Mas quando voltei à cozinha, o prato que eu tinha largado estava limpo, enxuto, seco. A partir daquele dia, as coisas só pioraram. As vozes ficaram mais frequentes. Sempre sussurros, vindo de cantos escuros das frestas da casa. Às vezes era só uma respiração. Outras, uma frase incompleta. Ele vai ver. A costura. Não fecha. O nome. Não diga o nome. Na terceira noite, acordei com a sensação de estar sendo observado. Me virei na cama e vi, por um segundo, uma sombra sentada na cadeira do canto do quarto. Quando acendi a luz, a cadeira estava vazia, mas virada na minha direção, como se alguém tivesse se levantado dali segundos antes. Desci até o porão decidido a queimar o livro. Peguei fósforos, álcool e voltei ao lugar onde tudo começou. Mas, para minha surpresa, o livro não estava mais lá. No lugar onde ele havia caído, havia apenas o pano sujo e a fita preta. E algo escrito no chão com o que parecia ser carvão ou alguma coisa pior. Ela já vê por você. Passei a evitar ficar sozinho em casa. Mas mesmo na rua, as coisas começaram a me seguir. Refletidas em vitrines, espelhos de banheiro, superfícies metálicas. Eu via aqueles olhos costurados, aquela presença calada, mas que parecia saber tudo o que eu pensava. Decidi procurar ajuda. Conversei com uma senhora da vila, parteira antiga e conhecida por lidar com coisas que não se explicam. Quando ouviu minha história, ela ficou pálida e me mandou calar a boca ali mesmo. Disse que o nome não podia ser dito em voz alta, que o livro não era só um artefato, era um chamado. E então ela escreveu um nome num pedaço de papel. Só uma palavra, torta e apagada. Aurélia. Esse é o nome da serva cega, ela sussurrou. E agora que você sabe, ela também sabe. Naquela noite, eu não consegui pregar o olho. O nome Aurélia ficava repetindo na minha mente como um eco que não se calava.
A parteira tinha deixado claro. Eu não devia dizer nem pensar muito, mas era impossível evitar. Saber o nome dava a sensação de que algo tinha sido desbloqueado, como se eu tivesse aberto uma porta e agora não houvesse mais como fechar. Por volta das 3 da manhã, o relógio parou de funcionar. Não que tenha simplesmente travado, o ponteiro dos segundos começou a girar ao contrário. Eu fiquei olhando, hipnotizado, até que ouvi um barulho seco vindo lá de baixo. 3 batidas, fortes, na madeira do porão. Me levantei sem saber o que era mais forte em mim. O medo ou a necessidade de acabar com aquilo de uma vez. Peguei uma lanterna e desci. A cada degrau, o som parecia mais próximo, e quando alcancei o fundo da escada, percebi que a porta estava aberta. Eu sabia que havia deixado trancada. E ali, no centro do porão, o espelho estava de volta, de pé, coberto com o mesmo pano branco. Aquela imagem me congelou. O espelho havia sumido na primeira noite, logo após o ritual, e agora parecia estar me esperando. Apertei a lanterna contra o peito, respirei fundo e entrei devagar. O chão estava coberto por símbolos feitos com a mesma tinta escura das páginas do livro. Era como se alguém tivesse redesenhado os mesmos sinais em volta do espelho. E então a voz veio, clara, feminina, fria. Olhe, só uma vez. Meu braço se moveu sozinho. Era como se meu corpo não me obedecesse mais. Puxei o pano do espelho e lá estava ela, não refletida, presente. Aurélia. Pele acinzentada, olhos costurados com fios escuros e um sorriso leve. Sem dentes, apenas lábios secos esticados demais. Atrás dela, um vazio. Como se ela estivesse num lugar onde não existia chão nem teto, só neblina e escuridão. Agora você vê como eu vejo, ela disse, sem mover os lábios. De repente, imagens começaram a passar pelo espelho. Mas não eram lembranças minhas, eram memórias de outras pessoas, de outros que, como eu, tinham feito o ritual. Vi uma criança perdida num campo, uma mulher chorando diante de uma vela, um idoso tremendo numa cadeira, todos com os olhos costurados. Aurélia esticou o braço do outro lado do vidro, como se fosse possível atravessar, e nesse instante senti uma mão gelada pousar no meu ombro. Virei num pulo, não havia ninguém. Mas ao retornar os olhos para o espelho, ela sussurrou a última frase daquela noite. A costura começa quando o nome é aceito. Corri. Deixei o porão escuro para trás, mas desde aquele momento, toda vez que passo por um espelho, vejo linhas finas, quase invisíveis, surgindo nas laterais dos meus olhos. Depois daquela madrugada, minha vida passou a seguir um padrão estranho. Eu fingia normalidade durante o dia. Cumpria compromissos, falava com vizinhos, respondia mensagens, mas bastava o sol cair e algo mudava no ar da casa. O silêncio parecia mais pesado. Os espelhos, todos eles, ganhavam uma presença que antes não existia. E com o tempo comecei a perceber. Os reflexos atrasavam. Era sutil no começo. Um piscar de olhos que não acontecia ao mesmo tempo. Um gesto meu que não era imediatamente replicado. Depois começou a piorar. Havia dias em que, no espelho, eu não me via mais sozinho. Na terceira noite depois daquilo, acordei com um gosto metálico na boca, sangue. Corri para o banheiro assustado, me olhei no espelho. Estava com os cantos dos olhos avermelhados, como se algo estivesse tentando forçar uma abertura. Debaixo da pele, senti uma pressão, um latejar que ia além da dor. Era uma sensação de costura por dentro, como se minha carne estivesse sendo remendada. Invisivelmente, foi quando percebi, aquilo era o preço, não era simbólico, era real. E o ritual ainda não tinha terminado. Em desespero, tentei destruir o espelho do porão. Levei um martelo, taquei com toda a força, mas a superfície nem sequer trincou. Pelo contrário,
O reflexo devolveu a imagem de mim mesmo caído no chão, mesmo antes de eu cair. Era como se o espelho previsse o que ia acontecer. E acertava. Lembrei do livro. Talvez houvesse algo lá dentro que eu ainda não tivesse entendido. Voltei ao quarto, peguei o caderno e, finalmente, notei que algumas páginas haviam mudado. Palavras que estavam apagadas agora apareciam. Uma delas chamava a atenção logo no início. O silêncio da serva é a chave final. As páginas seguintes detalhavam um contra-ritual, mas a escrita era difícil, quase em código. Uma anotação rabiscada ao lado dizia: "Você só pode fechar a porta se não for mais visto." Fiquei horas tentando entender aquilo. E no meio das tentativas, um pensamento me atravessou feito navalha. Os espelhos são as portas. Cada reflexo é uma passagem que ela usa para ver e ser vista. Se o preço da visão era enxergá-la, o silêncio da serva talvez significasse exatamente o oposto: desaparecer da vista dela. Se eu quisesse encerrar aquilo, teria que cortar a conexão, um por um. Tirei todos os espelhos da casa, cobri telas de celular, desliguei o notebook, tapei até a televisão. No escuro, só com velas, comecei a refazer os traços do ritual ao contrário, como estava no livro. Mas no instante em que tracei a última linha, ouvi o som de passos, descalços, subindo as escadas do porão, devagar, silenciosos, só que não vinham sozinhos. Ela não vinha mais apenas por um espelho. Agora, ela queria atravessar. O som dos passos no andar de cima parecia ecoar dentro do meu peito. Cada rangido no piso soava como um aviso. Ela estava cada vez mais perto. O ritual invertido estava traçado, o livro aberto. Mas algo me dizia que aquilo não era o suficiente. Faltava um último ato, um que não estava nas palavras, mas no silêncio. Fui até o porão. Lá embaixo, o espelho negro ainda estava de pé, mesmo depois de tudo intacto. A vela ao lado tremulava sem vento, como se uma presença invisível a perturbasse. Senti um arrepio subir da base da espinha até a nuca. O ar estava pesado, denso, como se o próprio ambiente soubesse que algo antigo demais estava prestes a acontecer. Abri o livro na última página. Uma frase havia aparecido ali, em tinta vermelha, que antes não existia. Ela só descansa quando não pode mais ser lembrada. Nesse momento entendi o que aquilo significava. O verdadeiro feitiço era a memória. Enquanto alguém soubesse da existência da serva, enquanto sua história fosse contada, ela teria passagem. A lembrança alimentava o ritual. Só havia um jeito. Eu teria que apagar tudo, queimar o livro, destruir o espelho e esquecer, totalmente. Mas esquecer algo que te persegue é como tentar apagar o cheiro de fumaça de um incêndio que ainda está queimando. Eu hesitei. Foi aí que vi, no reflexo do espelho, ela. Pela primeira vez, não apenas uma sombra, mas um corpo. Frágil, curvado, os olhos costurados com fios escuros como raízes mortas, a pele sem cor, a boca entreaberta, como se gritasse em silêncio. E ela me viu, mas eu não podia olhar. Fechei os olhos, me virei. Com as mãos tremendo, rasguei as páginas do livro uma a uma e joguei tudo dentro da lareira antiga do porão. O fogo demorou a pegar. O papel parecia resistir, mas bastou uma centelha e tudo começou a queimar. Enquanto as chamas cresciam, ouvi um som agudo vindo do espelho, como se o próprio vidro gritasse. E então, uma rachadura. Primeira, segunda, terceira. O espelho estilhaçou. No instante seguinte, tudo silenciou. A vela apagou sozinha. O cheiro de queimado tomou o ar. E eu desmaiei ali mesmo, no chão frio. Quando acordei, já era manhã. A luz do sol atravessava a pequena janela do porão. Não havia mais espelho, nem livro, nada. Só o silêncio. Desde então, nada mais aconteceu. A casa voltou a ser apenas uma casa. Mas o que me inquieta até hoje é a lembrança. A dúvida que insiste em não morrer.
Será que ela foi embora mesmo? Ou será que em algum lugar alguém achou outro exemplar do livro? Talvez agora, enquanto você ouve essa história, ela já esteja espreitando, esperando, curiosa por saber quem se lembra dela. Então, se você escutar passos ou ver algo errado no espelho, feche os olhos e não diga o nome dela. Nunca.